tocar no tema do nosso painel, eu queria fazer alguns agradecimentos. Um agradecimento especial ao Hospitalar pela Informa, pelo convite. Muito nos honra ter recebido nas mãos do nosso presidente, Luiz Celso, uma placa de 20 anos do IES. Isso é um legado de todo o time do IES, sob a liderança do ministro Sequim. Parabéns a vocês, eu sou um recém-chegado e já chego com esse prêmio, realmente é um diferencial para todo esse time. Quero também agradecer o Top Saúde por essa participação, o patrocínio de um tema fundamental, que é a nossa discussão aqui, por uma audiência tão qualificada como essa que nós temos, que é o tema transversal ao que foi discutido no primeiro painel, que é o dado, a informação, o conhecimento para chegar no valor. E essa é uma questão crítica, que eu estou aqui muito mais para provocar, muito mais para fazer reflexões, para que os nossos painelistas tragam essa reflexão sobre a questão da informação. E eu quero começar com um ponto. Eu estou vendo aqui na audiência, deve ter 2 décadas que a gente discute sistema de informação na saúde e a gente pouco sai do lugar. Aí pode ficar a discussão, bom, mas o Brasil é um país de renda média, será que a gente vai conseguir? Nós temos um benchmark de sucesso que é a área financeira. O Brasil tem um sistema de informação na área financeira de primeiríssimo mundo. Nós temos PIX, que é uma inovação que requer interoperabilidade, transparência, segurança de dados. A gente pode levar isso tudo para a saúde também. Há 2 décadas, quando a gente discutia sistemas de informação, nós tínhamos algumas barreiras, problemas de vocabulário na área da saúde. Avançamos nisso, iniciativas como o SNOMED, que harmonizaram isso, nos deram base para avançar. A tecnologia era uma tecnologia de alto custo, era alto custo você contratar data center para colocar os dados. Hoje a gente tem a nuvem para fazer isso. Nós temos hoje, avançamos muito com tecnologias como blockchain. Por que a saúde não avança em determinadas questões? Essa é uma reflexão que eu quero trazer para cá. É uma questão de cultura organizacional, é um problema concorrencial, porque nós estamos discutindo, e eu quero resgatar aqui um ponto. Nós tivemos uma experiência muito boa no Ministério da Saúde, na época da gestão do ministro Mandetta, que nós lançamos o Conect SUS. Os primeiros meses da pandemia, pressionados com a necessidade de gerar informação. E o que é o Conect SUS? É interoperabilidade. É dado de vacina, é dado de laboratório colocado pelos laboratórios privados e era dado de internação. É isso que nós precisamos desse tipo de informação para realmente ter toda a trajetória do paciente, do usuário no sistema, toda a linha de cuidado. E nós houve avanços em relação a plataformas desse sistema. A Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, é uma rede para dados públicos e privados. Por que a gente não avança? E eu quero deixar aqui um ponto, foi muito interessante a palestra do Cássio, no painel anterior, aquele último exemplo que ele mostra sobre a questão oncológica, os 5 tumores mais prevalentes, tumores sólidos, onde o custo do paciente nos estadios avançados, que é uma coisa, claro que isso vai acontecer, o paciente chega, e eu quero adicionar um ponto para mostrar como a informação ela nos traz um caminho para o valor. A Fundação Oncocentro de São Paulo, ela reúne dados de oncologia, tanto público quanto privado. Ok, só da cidade de São Paulo, só do estado de São Paulo. E mostra o seguinte, para esses mesmos 5 tumores que foram apresentados aqui, mama, colo retal, próstata, colo de útero, quando você compara público e privado, nos estadios avançados, a sobrevida dos pacientes na saúde suplementar é muito maior. É claro que tem determinantes sociais nisso que prejudicam essa comparação, mas por quê? Porque na saúde suplementar, esses pacientes têm acesso a terapias para lidar com metastático, que no SUS isso ainda não é uma realidade. Mas quando você olha os estadios iniciais, a sobrevida é muito próxima. Isso mostra que valor não é discutir
seria muito reducionista da nossa parte se a gente estiver discutindo aqui o problema do acesso só ao medicamento. Você tem que olhar para toda a linha de cuidado. Se esse paciente chegar precocemente para um sistema de rastreio adequado, de promoção de saúde, você equipara muito isso. Você vai ter resultados de saúde, porque no tumor sólido, o que faz a diferença é a cirurgia. Cirurgia bem feita, na hora certa, vai fazer a diferença. Esse é um exemplo. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Anderson aqui sobre as questões tecnológicas hoje que possibilitam nos municiar, instrumentalizar o tomador de decisão. O professor Gata, que é um especialista nessa área e lida muito com as questões, com as demandas do contratante. O grande contratante, ele está se perguntando se esse investimento todo em saúde é a segunda maior despesa hoje das grandes empresas, é saúde, depois da folha de pagamento. Como fazer uso dessa informação para melhorar resultados, para fazer sentido esse investimento em saúde. E finalizar com a importância e trazer o Bruno, que tem uma visão de... Bruno foi à ANS, Bruno conhece o prestador, hoje está com o chapéu da Fé na Saúde, de como a gente fecha essa questão fundamental de que, como a partir do dado, gerar valor para o sistema de saúde. Esse é a grande questão. Saúde vai ser sempre capital intensivo, a gente vai ter que colocar sempre recurso, mas nós temos que fazer o melhor uso desse recurso. Eu quero sair desse painel aqui com algumas dessas reflexões. Onde é que estão os gargalos e como é que a gente pode avançar nisso? Então eu quero passar a primeira palavra para o Anderson e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com o Top Saúde. Legal. Boa tarde a todos. Denis, obrigado aí. Luiz Celso, Sequinho, obrigado aí pelo convite e a oportunidade da gente poder estar compartilhando com vocês, né? Denis colocou muito bem, fez algumas provocações, né, do quanto que existem oportunidades na saúde suplementar para que a gente possa, de forma mais integrada e conjunta, ajudar a melhorar o desafio, né? Então, me apresentando rapidamente, sou CEO da Top Saúde Hub, uma empresa especializada e totalmente focada em entregar soluções para o setor da saúde suplementar, em especial as operadoras e administradoras de plano de saúde. Falando rapidamente aqui, são poucos slides, tá? É só realmente para a gente poder fazer uma introdução e poder ir para os debates, né? O setor da saúde suplementar já há muito tempo, ele vive uma pressão, né, extremamente aí, grande em função dos seus resultados, né? Então é um setor que cresce muito pouco, né? Ou seja, a gente fala dos 50 milhões, 53 milhões atualmente ali cobertos de beneficiários cobertos no sistema e com o objetivo da gente ajudar a ampliar, a gente precisa também ajudar a como melhorar esse resultado do setor. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O crescente complexidade operacional que a gente tem no setor, o crescimento aí contínuo dos custos, a gente ouviu aqui na palestra anterior a questão da judicialização, a questão da incorporação de tecnologia, tudo isso pressiona aí aumento de custo, e a questão regulatória, né, e econômica em geral do setor. Então, esses são a pressão que há muito tempo o setor todo ele convive. E, obviamente, não é o único, não é a única bala de prata nossa, mas a gente entende que com uma evolução na integração dos dados, né, a gente tendo dados aí sendo compartilhados em todo o sistema, a gente tem, eu vou mostrar para vocês aí, uma avenida de oportunidades, né, toda uma jornada de oportunidades para ajudar a melhorar nesses resultados. Então, hoje o que a gente tem na realidade? Muito volume de dados, né? Hoje a gente olha no sistema inteiro, todas as operadoras, todos os participantes ali, toda a rede assistencial, hospitais, clínicas, laboratórios, todo mundo possui muito dado. Porém, esses dados todos não integrados, né? Eu acho que a gente teve aí no sistema na saúde suplementar, a entrada do TIS até então foi talvez o principal movimento aí no setor para poder estimular essa troca de dados, né? Então é onde começa a digitalização ali entre os players do setor. Então, através da troca de informações do TIS é onde a gente tem, de fato, vamos dizer, um início de uma interoperabilidade, mas ainda muito limitada e muito restrita a informações mais
mais administrativas. O que a gente vai falar muito aqui são informações efetivamente de saúde, né? Sistemas descentralizados, então a gente fala muito da interoperabilidade, né? Os sistemas têm que estar mais integrados, aí, informações desestruturadas, né? Então não existe um padrão efetivo para que a comunicação aconteça de maneira aí, intensa, ou os canais que existem não estão sendo estimulados e não estão sendo utilizados. Então esse é o panorama geral que a gente tem. Aqui, para a gente poder entender o tamanho da oportunidade que a gente tem dentro do setor. Então, quando a gente olha como setor, e aí o que eu vou falar não se aplica, obviamente, a recortes específicos de empresas, né? Nós sabemos que dentro do setor existem empresas, tanto operadoras quanto a própria rede assistencial, que elas são, muitas são ilhas ali de excelência em relação a como tratar dados, a como fazer trabalhos preventivos, preditivos, muito avançado com inteligência artificial também. Mas quando a gente olha para o setor em si, o setor está numa fase ainda muito inicial, onde a gente classifica o setor da saúde suplementar ali na primeira fase, na fase ainda de digitalização, é onde o setor conseguiu mais evoluir, né? Hoje, no geral, a experiência que se tem, né, um beneficiário, aí, um usuário da saúde suplementar, ele tem uma experiência digital, seja com sua operadora, ou seja ali no momento dele receber a assistência, né, nos hospitais e tudo mais, ele tem uma percepção ali digital. Então, ali sim a gente avançou, né, o uso da tecnologia ajudou muito nessa jornada. Porém, a gente meio que para por ali. Quando a gente vai para as outras fases ali dessa jornada, e aí estamos falando da parte de integração. Integração, eu faço um recorte ali, o TIS ele resolveu, né, ele estimulou, evoluímos bem nessa parte, só que deixamos ainda para trás toda a parte de prontuário, toda a parte efetivamente ali, onde a gente consegue fazer uma assistência à saúde muito mais completa. Então, a fase de integração, nós ainda temos muito o que percorrer nessa jornada. Os demais, então, aí nem se fala, né? Estudos analíticos efetivamente e integrados, a gente não tem de maneira efetiva. Predição e inteligência na ponta, que é a jornada final, vamos dizer, seria o estado da arte para que a gente tivesse um sistema de saúde suplementar totalmente conectado, com interoperabilidade, os dados sendo trafegados e tudo em tempo real, podendo ser operado. Isso seria o estado da arte nosso. A gente ainda tem muito que percorrer para poder chegar nesse cenário. E com isso a gente teria muitas vantagens, né? A partir do momento que a gente entra nessa jornada, a gente colhe muitos frutos em cima disso. Uma ferramenta importante que ela chegou para a gente, né? É uma ferramenta obviamente já muito antiga, né? Ela tem já décadas, porém chega para a gente agora nesses últimos 3 anos de maneira muito intensa para o mercado como um todo, que é a inteligência artificial. A entrada dessa tecnologia, a disponibilização dessa tecnologia, ela transforma aí totalmente as nossas possibilidades para lidar com esses dados. Como eu falei, o sistema de saúde ele é sobrecarregado de informações, porém não integradas. O tratamento, a análise desses dados, aí estamos falando de falta de padrão de informação, ou seja, dar uma interpretação desses dados e transformar tudo isso em ações efetivas, né? Esse é um grande desafio, e é onde a inteligência artificial ela entra como sendo um divisor de águas de possibilidades nesse processo. O importante a gente entender, a gente está usando, né, todos nós, provavelmente aqui, muito mais de 90% do time que está aqui, utiliza a inteligência artificial já no dia a dia, né? No próprio Google, quando você utiliza ali, ele tem um agente de IA te ajudando ali nas pesquisas, o ChatGPT é o mais conhecido de todos, então o uso do dia a dia já chegou para todos nós. Mas o uso corporativo, o uso sistêmico, é onde existe ainda um desafio para a gente poder fazer essa utilização. E aí começa, né, então, uma série de interpretações equivocadas do que é a inteligência artificial. Então, por exemplo, a inteligência artificial, ela não vai automatizar tudo, não é esse o papel dela. Ela também não vai resolver tudo de maneira automática, de você ligar uma inteligência artificial numa operação e aquilo tudo vai estar sendo automatizado, e muito menos substituir todos os humanos que operam aquilo. Então, não tem esse papel. Isso dali é muito um discurso equivocado em cima da inteligência artificial. O objetivo dela é justamente propiciar
com que você consiga, de uma maneira muito rápida, analisar um volume imenso de dados e dar suporte a uma operação, a um processo, né, a uma empresa, poder tomar decisões e poder direcionar os seus esforços, os seus recursos para efetivamente os casos que são mais necessários. E os casos onde um determinado padrão ali ele esteja ocorrendo, isso a própria inteligência artificial vai conseguir indicar para que ela possa ser encaminhada sem a necessidade de envolvimento de muitos recursos. Então, dessa forma, se a gente encara a inteligência artificial com esse papel e com esse propósito, a gente consegue conectar a inteligência artificial a todo aquele ponto que eu falei, que é a interoperabilidade, ou seja, o tráfego de dados entre os participantes da saúde suplementar. Evoluindo com isso, aí sim a gente consegue colher os frutos, então, com a evolução do setor, com a maturidade do setor. Então, por exemplo, nós podemos ter um setor que ele se antecipe mais aos problemas, ou seja, que ele consiga fazer mais previsões em relação à saúde populacional, em relação a fazer os encaminhamentos, por exemplo, para uma atenção primária à saúde mais adequada ou a detecção aí de eventuais doenças de maneira mais precoce e com isso, como o nosso colega aqui apresentou, ter custos infinitamente menores do que o que se tem quando se encontra em estágios mais avançados. Atuar com mais precisão, né? Ou seja, ter intervenções ali mais precisas e no tempo adequado. Melhorar a experiência, porque no final de tudo, o paciente, né, ou o beneficiário que participa do sistema, ele é diretamente impactado e diretamente interessado nesse processo. Então a experiência dele se torna muito mais rica e muito mais impactada de forma positiva. E com isso nós geramos mais eficiência em todo o setor, principalmente tirando todos os desperdícios que existem, porque esse é o principal ponto. Na saúde suplementar existem muitos desperdícios, sem contar, obviamente, a questão da fraude, né, que aí é uma questão até mais preocupante para ser lidada ali, né, mais sensível, mas o desperdício em si, ele acontece muito. É muito comum a gente, nos nossos clientes, observar ali a demanda de repetição de exames ali, sem necessidade simplesmente porque houve ali uma mudança de médico e se solicita tudo de novo. Então, essas ineficiências ali conseguem ser capturadas e evitadas. E com isso, apoiar aí para garantir a sustentabilidade geral do setor. Então, pessoal, era isso, né? Ou seja, a gente poder debater em cima do objetivo de coletar esses dados, promover a interoperabilidade e o uso da inteligência artificial para que a gente possa, de forma massiva, processar essas informações e ajudar aí o sistema a conduzir melhor toda a sua operação. Tá aí meu contato e fico à disposição para a gente seguir as conversas depois. Obrigado. Obrigado, Anderson. Acho que a tua apresentação tem pontos para a nossa reflexão. Primeiro, esse diagnóstico que estamos em fases precoces ainda de digitalização, e do outro lado já há alternativas tecnológicas como inteligência artificial que poderiam municiar o tomador de decisão com algo muito qualificado. E tem um ponto importante na tua apresentação aqui. A inteligência artificial depende também da qualidade dos dados. Porque é aquele jargão de quem mexe com modelagem, né? Garbage in, garbage out. Não adianta ter dado de baixa qualidade, senão a gente vai gerar análises mal feitas. Então, nós temos um grande desafio e eu já queria deixar um ponto para a tua pergunta depois da passagem pelos outros painelistas. A área da saúde toma decisão baseada em estudos clínicos, ensaios clínicos, que são condições extremamente controladas, populações selecionadas, e o mundo real é totalmente diferente. Muitas vezes você tem dificuldade de generalizar o resultado de um ensaio clínico para uma realidade do dia a dia. Eu queria ouvir depois, na sua fala, de como todo esse arsenal que nós temos hoje vai nos permitir realmente fazer análises de dados de mundo real dessa população e pesquisar desfecho. Esse é o grande, porque se a gente está falando de valor, está falando de desfecho clínico. Eu tenho que olhar no final para realmente saber o que nós estamos ampliando de sobrevida da população, de qualidade de vida, e tem que medir isso de forma adequada. Então eu quero deixar isso para a tua reflexão após os nossos próximos painelistas.
Professor Gata é conhecido de todos, é um estudioso do tema, não só da questão da medicina baseada em valor, mas dessa aplicabilidade em diferentes cenários, porque ele conhece a saúde suplementar. Tive a oportunidade de compartilhar em alguns momentos na INS projetos em que ele liderava na área da obesidade, da preocupação dos grandes temas, mas ele tem hoje um chapéu fundamental, que é a liderança, e nós temos aqui outros representantes, o Edu está aqui também, pela Ambev, a importância que o contratante hoje tem no sistema, né, 80% dos planos coletivos empresariais, em relação a ter uma percepção de valor do dinheiro que é colocado na saúde para os seus beneficiários, para os seus colaboradores. Eu queria um pouco dessa sua reflexão, professor. Bom, boa tarde a todos, a todas. Obrigado, IES, pelo convite, Luiz Celso. É sempre um prazer participar dos eventos do IES. Eu acho que você levantou a questão, quer dizer, o dado, né, a tecnologia, a IA, não é um fim em si na saúde, né? Eu sempre me pergunto se essa sopa de letras ela resulta em mais saúde para a população, né? Porque às vezes a gente pensa, não, ANS, CoSaúde, ROL, Conitec, ATS, mas isso traz mais saúde para o nosso beneficiário, para a nossa população? Ou é mais são mais questões de processo, né? E aí eu vou fazer um overview, peço licença aí por uns minutos, do big picture, de como é que a coisa está. E eu trouxe algumas pesquisas feitas pelo IES, porque nem sempre o pessoal dá a atenção merecida para os estudos do IES, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa... Eu queria, então, durante uns 10 minutos, fazer o big picture para a gente conversar. Por exemplo, houve um aumento de 70% de infarto agudo do miocárdio na saúde suplementar em 10 anos. 15 mil pessoas sofreram infarto que tem plano de saúde em 2024. Você que é entendido no assunto, né, Denizar? Bom, não é possível isso, né? Quer dizer, tem boi na linha, tem alguma coisa que aconteceu, porque as pessoas estão mal cuidadas, as pessoas não aderem ao medicamento, as pessoas não fazem, porque ninguém acorda assim, hoje eu vou infartar, né, e vou cair duro, né? Então, na mesa anterior, o cara falou, não, porque a gente tem que fazer promoção, prevenção, mas quem faz? A operadora faz? A empresa faz? Quem faz isso? Ou, a gente tem 4 milhões de pessoas que tiveram AVC no Brasil, né? 32% tem dependência funcional. Então, assim, não, as pessoas vão viver até os 70, 75, mas vão ter um AVC aos 40 e vão ficar dependentes por 30 anos, né? Mais da metade não fez uma reabilitação adequada. A reabilitação não adequada pós-AVC acontece no SUS e acontece na saúde suplementar. Então, assim, esse cenário, ele da mesma maneira. AVC, ninguém faz assim, acorda de manhã, hoje eu vou ter um derrame, né? São anos de hipertensão, anos de colesterol alto, anos de estilo de vida inadequado, e essa pessoa nunca entrou no radar do sistema, né? Esse é outro dado do IES, mostrando o grande aumento de cirurgia bariátrica na saúde suplementar, né? Teve uma quedazinha, será que foi pandemia?
uma quedazinha, mas só aumenta. E então, assim, a obesidade hoje, 1/4 dos brasileiros tem obesidade. Né? 1/4. E aí a gente fica discutindo quanto custa a cirurgia bariátrica. A gente fica discutindo como remunerar o cirurgião, o hospital, a tabela do hospital. O ideal é que as pessoas não cheguem a ponto de fazer uma cirurgia bariátrica. Né? Falou-se muito do câncer. Câncer coloretal, isso do IES também, né? Câncer coloretal, houve um crescimento de 80% de câncer coloretal na saúde suplementar. 80%. Foi de 5 eventos para cada 100 mil beneficiários para 8,8 eventos. E aí a questão não é nem tratar o câncer inicial, né? É prevenir o câncer coloretal, né? Então, o que chama a atenção é que houve um aumento na faixa de 40 e 59 anos. Quer dizer, que setor, que sistema, que empresa, que operadora recomenda pesquisa de sangue oculto nas fezes na faixa de 40 e 59 anos? E aí realmente acontece aquela questão. Não, a gente vai discutir quanto a gente vai pagar o câncer de colo retal metastático. Mas aí eu acho que a discussão ela é anterior. Não é o quanto custa o câncer estádio 1, é não deixar ter câncer. Né? Como que a gente consegue fazer isso? Com estilo de vida e rastreamento. Né? Então, esse é o big picture. Que se a gente não olha essas coisas, e a gente fica olhando dado, IA, a gente fica focando no processo, mas não no resultado, no valor por paciente. E esse estudo é super legal, mostrando que aqui o verde é doença cardiovascular e o laranja é câncer. Então, a tendência é a gente ter uma maior prevalência de câncer em relação à doença cardiovascular no Brasil. Então, a discussão do câncer, ela deve ser mais ampla. Não é somente a questão de se eu pago ou não, como é que eu vou fazer com o juiz, na justiça, se eu cubro ou não, se eu faço ATS. Eu preciso fazer previamente. A abordagem ela deve ser prévia. Então, eu acho que, às vezes, a gente desfoca a discussão no sistema de saúde. A gente fica discutindo a cobertura no câncer metastático. E pelo menos 40% dos cânceres são preveníveis com mudanças de estilo de vida ou prevenção. A OPAS fez um documento chamado Uma Grande Tempestade. Quem não conhece, eu sugiro que leia. Porque a OPAS está projetando uma perda de 7 trilhões ou 4% do PIB, 4% do PIB por conta das doenças crônicas. Então, é muito dinheiro. Né? E o Brasil é o campeão em perda de PIB, de renda, de produtividade, por conta das condições crônicas. Então, é aquele ciclo, né? As pessoas têm os fatores de risco, as condições crônicas, passam a utilizar intensivamente o pronto-socorro, a internação, o custo é crescente e a pressão do sistema. Mas se a gente não começar desde o início, e aí entra essa questão de dados. Se eu não conheço a minha população, uma população adstrita, da minha operadora, da minha empresa, das pessoas que eu cuido, e dos fatores de risco e das condições crônicas, não adianta a gente discutir a pressão crescente. E o que eu tenho visto nas discussões no sistema de saúde é discutir somente a pressão no sistema, mas não como eu vou enfrentar os fatores de risco e as condições crônicas. Agora, para fazer isso, eu preciso de dados. Eu preciso conhecer a população. Né? Então,
a gente pode ir da avaliação descritiva e ver o que aconteceu. Então, o TIS é o retrovisor. O TIS é o que aconteceu. O TIS são as internações. Mas aí, eu sei o que aconteceu, mas ele não é prospectivo, é retrospectivo, é contábil. Então, assim, o TIS ajuda. As pesquisas do IES foram muito baseadas no TIS, né? Mas é mostrando o cenário. Já aconteceu, né? Então, a gente tem que entender por que aconteceu. Por que o sinistro aconteceu? Que fatores estão ligados ao sinistro? Isso a gente não acha no TIS. A gente acha conhecendo a população, conhecendo a utilização, conhecendo a adesão a tratamento. Vale ali a regra das metades, né? Hipertensão, que é o grande agravo, metade tem diagnóstico, dessa metade faz tratamento, dessa metade tem controle. Então, como é que eu vou conseguir? O sistema precisa, inclusive usando dados, conhecer quem tem hipertensão, conhecer quem trata, conhecer como é que se controla. Para que a gente possa ter uma ação preditiva, a gente se antecipar às internações, aos agravos. E aí a gente conseguir ser prescritivo, isto é, a gente conseguir fazer ações para evitar e conter. Por isso que gestão da sinistralidade, usando o BI, ele é uma ação administrativa. Não é uma ação de cuidado. Porque eu vou ver os eventos que aconteceram, vou fazer um BI e vou tentar mitigar aquilo que... E aí, o que aparece no BI? Tratamentos de câncer avançado, tratamento de AVC, tratamento de infarto agudo do miocárdio. Então, a gente tem a fragmentação, a baixa interoperabilidade e ainda o uso limitado de IA. Por exemplo, na Espanha, o Rafael Bengoa, que é um grande economista do País Basco, ele fez um estudo, disse que a sobrevida na Espanha é gigante, né? Acima de 84 anos. Depois de 65 anos, o espanhol vai ter 10 anos de vida boa. Depois é ladeira abaixo, né? É ladeira abaixo. É custo, é doença, é dependência. Quer dizer, se você não aborda as pessoas usando tecnologia, usando IA, usando telesaúde, a gente vai ter esse cenário. Então, acho que a gente tem que partir da evidência que eu mostrei, a ação, que é tentar usar inteligência, integração de dados, o contratante como protagonista, né? O único ator do sistema capaz de intervir no ambiente de trabalho é o empregador. A operadora não consegue, o prestador não consegue, o hospital não consegue, é só o contratante. Então, o contratante ele tem que ser o protagonista desse. E a gente tem que ter uma maturidade analítica, né? Deixar da análise descritiva, do BI, do TIS, da sinistralidade, para modelos preditivos e prescritivos com IA. Para encerrar, a minha proposta é a gente agregar 3 motores, né? A atenção primária. A atenção primária, ela é super importante, mas ela não é suficiente em si. Hoje a gente tem uma realidade de multimorbidade. As pessoas têm muitas condições. Então a gente tem que usar o modelo de cuidados crônicos, lá proposto por McGill e usado muito na atenção secundária, para atingir a tripla meta, né? Então, a APS, claro, é importante porque a gente propicia acesso, coordenação do cuidado, integralidade e longitudinalidade. Mas a gente precisa ter o MAC, né? Então, o apoio ao autocuidado, empoderar o paciente, empoderar o beneficiário, ativar o beneficiário, ter linhas de cuidado, diretrizes clínicas e sistemas de informação inteligentes. Então, aí os dados
são usados para o bem do paciente. E não se justificam em si. Então, se a gente agregar a PS com o MAC, com o AAA, a gente consegue melhorar a saúde da população, melhorar a experiência do cuidado ao menor custo, né? E o que o Denis provocou, que é ter o contratante como gestor de risco, né? Você citou o Eduardo Spinuzzi, que está liderando um grupo para tentar construir um modelo de dados que seja aplicável para o contratante, para o operador e para o prestador, né? Então, que envolva o ambiente de trabalho, estilo de vida, acesso ao cuidado, o benefício de saúde, integrando, estratificando, usando IA, monitorando as intervenções e aí tentando reduzir custo, reduzir internação, aumentar a adesão e aumentar a produtividade, né? Então, criando um framework que faça sentido, para que a gente não tenha o dado pelo dado, né? Ou o dado como finalidade da nossa ação. Acho que é isso. Obrigado. Pronto? Me ouvem? O professor Gata trouxe um ponto. Eu vou agora botar o chapéu de cardiologista aqui. Ele trouxe um tema fundamental. Eu vou dar um número para vocês. Está no DataSUS. O Brasil, anualmente, tem mais de 800 mil mortes de causas evitáveis. É uma pandemia por ano no Brasil. Uma pandemia, morrem o equivalente a uma pandemia por ano de causas evitáveis. Por falta dessa discussão, o que acontece no SUS? Nós temos acesso à atenção primária. Mais de 160 milhões de pessoas cadastradas na estratégia de saúde da família. Ainda temos pouca resolutividade naquilo que deveria funcionar, falta qualidade. O que acontece na saúde suplementar? Não tem atenção primária na saúde suplementar. Tem estratégias pontuais de dar acesso e tem acesso ao especialista, coisa que é um gargalo no SUS. Mas um acesso sem coordenação de cuidado. Não adianta abrir o livro e falar, hoje eu vou no neurologista, amanhã eu vou no endocrinologista. Falta essa coordenação de cuidado, que é fundamental para o sistema, para a gente evitar essa pandemia a cada ano no Brasil de mortes. Isso é uma realidade que foi, e eu quero agradecer ao professor Gata a menção ao IES, as pesquisas dos nossos pesquisadores, Natália, Bruno, Felipe, que é uma pesquisa de qualidade para orientar o gestor nessa tomada de decisão. E eu quero, certamente, que na reflexão da segunda passagem da fala do professor Gata, após a fala do Bruno, e o Bruno é uma pessoa privilegiada para falar aqui, porque ele foi regulador, ele tem uma experiência enorme como prestador e ele está à frente hoje da Fena Saúde e das operadoras. Bruno, esse é o grande desafio, porque muitas vezes a gente fala para a saúde suplementar, essas ações que o professor Gata está cobrando aqui, e muitas vezes a gente escuta da operadora, não, mas eu tenho uma alta rotatividade da minha população, números que o IES mostrou recentemente, isso é fato, né, por troca de decisões comerciais e assim por diante. Mas como é que o sistema deveria se posicionar, independente dessa mobilidade que hoje existe do beneficiário, que hoje está numa operadora A, amanhã está na operadora B. Como lidar com isso e como é que esse dado, que deveria hoje estar permeável dentro do sistema, o prestador, a operadora, o regulador, como é que a gente ainda tem muita carência em relação a isso? Muito bem. Muito obrigado. Tirar o fone de ouvido aqui. Obrigado, Denizar. Obrigado ao IES, Luiz, Sequim, Bruno aqui presente, Jander, todo o time do IES aí. Obrigado pelo convite, obrigado por ter montado esse painel, um painel super importante e trazendo um pouco das perspectivas da saúde suplementar dessa discussão. Eu acho que a gente tem um caminho muito longo a percorrer, mas acho que foi colocado aqui uma série de elementos importantes para a gente percorrer esse caminho, né?
Bom, a primeira coisa é o reconhecimento, e aí trazer um viés um pouco mais econômico, é que o dado tem valor, né? E o dado é, talvez, hoje o recurso mais valoroso, mais valioso da sociedade. Não só dado em saúde, dado de maneira geral. Hoje todo o sistema passou por aquele processo que o senhor comentou de digitalização. Hoje quase todo o processo é digital. Essa digitalização criou um sem número de dados. E esse dado está lá como um petróleo a ser explorado, né? E aí tem essa analogia ao petróleo, ao óleo, né? Que por si só não faz nada. Se você pegar um pote de óleo bruto aqui, você não faz absolutamente nada com ele. E você precisa, portanto, trabalhar esse óleo, trabalhar esse dado, porque ele se transforma em algo útil para a sociedade, né? Que é a informação, né? Então acho que essa analogia é muito importante. Ela vale não só para a saúde, mas ela vale principalmente para a saúde, né? E por que saúde é um pouco mais difícil do que no sistema bancário, né? Acho que essa é uma reflexão que você trouxe muito importante, muito pertinente, né? A gente tem aqui talvez desafios adicionais, né? Você tem uma simetria de informação muito maior, você tem uma multiplicidade de atores muito maior do que o setor bancário, e você tem um regulador e um ministério também que tem... Você tem dois sistemas, o público e o privado. Então você tem aí uma busca muito mais desafiadora. Por outro lado, uma busca que gera muito mais valor para a sociedade se chegarmos lá, tá certo? Pelos motivos que vocês trouxeram aqui, né? Então, de onde vem esse óleo, né, na área de saúde? Esse óleo vem principalmente dos dados aí da RNDS, né? Que estão aí se multiplicando e começando a ser usado, começando a ser pensado, né? Então você já tem aí o SUS unificando essas informações, né? Então você começa hoje, e a pandemia deu esse disparo, essa aceleração nesse processo, muito importante, como o Denizar também falou. Então você já tem aí um embrião de um data lake aí gigantesco que pode ser usado. E aí esses dados, né, foram somados, estão sendo somados aí os dados da saúde suplementar. Hoje você já tem 2,8 bilhões de registros anualmente só da saúde pública, né? São 22 estados, 3.805 municípios brasileiros integrados a essa rede. Isso, mais uma vez, é um caminhão gigantesco de dados sendo colocados à disposição. E a esses estão sendo agora adicionados dados da saúde suplementar que vão fazer esses dados chegar a 5,3 bilhões de registros, né? Então, não vai ser por falta de dado que a gente vai fazer aqui essa coisa da informação em saúde funcionar bem, né? Só para vocês terem uma ideia aí, 1,5 milhão de dados sobre vacinas, 75 milhões de exames, 438 milhões de atendimentos, enfim, aí por aí vai, né? 9 milhões de registros de internação, né? Só na saúde suplementar nós fazemos mais de 1.000 partos por dia, né? Então isso tudo gera informação, está na TIS, mas mais uma vez, com toda a crítica que acho que o Agata trouxe, é super importante de ser um dado retrospectivo, de olhar para o retrovisor, mas infelizmente nem olhar para o retrovisor nós não estamos conseguindo ainda, né? E é importante que a gente passe dessa fase o mais rápido possível, né? Então são dados de agosto de 25, a gente tem aí de fato, né, uma reserva gigante ainda de dados para ser analisados, né? Bom, para que a gente usa isso? Para que a gente vai fazer isso? A gente falou, acho que nenhuma apresentação aqui deixou de falar de jornada do paciente. Nenhuma das vezes que a gente mencionou dados, a gente não mencionou falar da jornada do paciente. Se o dado não servir para melhorar essa jornada, se esse dado no final do dia não servir para termos uma população mais saudável, e talvez a gente esteja desperdiçando tempo e dinheiro e recursos nesse processo, certo? E aí é importante avaliar desfecho, né? A gente não tem uma cultura de avaliação de desfecho, com pouquíssimas exceções. A gente tem alguns dados de qualidade hospitalar, mas algum outro dado de desfecho aqui ou ali, tem os dados mencionados pelo Denizar de São Paulo, de oncologia, mas a gente não tem a cultura de avaliar desfecho, a gente não tem incentivos econômicos para avaliar desfechos, né? Então, quando você vai falar de um desfecho em oncologia, mais uma vez, já foi falado aqui, você não pode falar só do trabalho do hospital em tratar oncologia ou só a eficiência do medicamento em tratar oncologia. Você tem que falar de um ecossistema que envolve a gente também, que é responsabilidade nossa como plano de saúde também, que é criar um ecossistema que privilegie uma jornada de diagnóstico
e de melhor vida e que passa pelo contratante, né? Como o Gata falou, também super importante. Mas se a gente não chegar e começar a avaliar desfecho, você não gera a possibilidade de incentivos reputacionais e econômicos para melhorar esse processo como um todo. Porque acho que o grande objetivo de avaliar desfecho, como a gente está falando, já é desfecho, né? Talvez não agregue muita coisa em si, mas avaliar desfecho te permite, olhando para trás, planejar o para frente. Estabelecer incentivos econômicos reputacionais que façam as pessoas se mover independente de obrigatoriedades, de regulações, de determinações judiciais, etc. A gente tem que ter o desfecho como uma meta, como uma meta mensurável e clara para todo mundo, né? E aí avaliar o como fazer, né? Porque também a gente está olhando desfecho, mas se você tiver um caminhão de dinheiro, eu tenho o desfecho que eu quiser. Se eu tivesse só uma pessoa para cuidar no Brasil, eu garanto desfechos interessantes, eu garanto uma, né? Dependendo do tamanho da população, você garante. Só botar dinheiro para ter melhores desfechos também não é uma solução num sistema de saúde, que, como outro sistema econômico no mundo, que você tem recursos limitados, né? Então, a avaliação da eficiência, como é que a gente faz para chegar lá e quanto a gente gasta para chegar lá, é fundamental. E essa não é uma discussão do plano de saúde, essa é uma discussão do sistema como um todo, né? Não é o plano de saúde que gasta dinheiro. Quem gasta dinheiro é o beneficiário, é a empresa contratante, né? Esse dinheiro perpassa por um sistema que tem do plano de saúde como organizador disso, ao prestador hospitalar, ao fornecedor de insumos e materiais, ao fornecedor de drogas e tudo mais, medicamentos, né? E, por fim, esse conjunto de dados, eventualmente, quando dá necessidade, a gente sabe que esse é um mercado imperfeito, é um mercado que... E aí saudar aqui nosso diretor, Jorge Aquino, que nos honra aqui com a sua presença, a autoridade aqui representada. O órgão regulador precisa de insumo para fazer sua regulação, né? Cada vez mais a sociedade vai cobrar da ANS, da Anvisa, que tome as suas decisões baseadas em dados. A gente cobra e enche o saco do Jorge lá para fazer a IR, mas muitas vezes o dado não está disponível. Então, essas reservas de dados também servem para você poder planejar o futuro e você fazer regulação. Para lá, né? E falando então dessa questão da jornada, assim, primeira coisa, aqui só um exemplo da Oncoguia, né, de como o paciente relata a sua jornada, aí no caso é um paciente com melanoma, né? Então é algo absolutamente complexo, caótico, difícil de entender, né? Não é simples você fazer jornada de paciente, e essa aí é a percepção da jornada dos pacientes atualmente com melanoma, tá certo? Como é que a gente gostaria que isso pudesse melhorar e ser diferente, e se organizar para que a gente possa fazer um processo mais eficiente, né? É algo que fosse mais ou menos assim, né? Ou seja, algo que a gente consiga, né, entregar cuidado de maneira mais organizada. Infelizmente, o nosso cérebro não consegue processar isso aqui de maneira eficiente. Obviamente que com a IA, talvez a gente até consiga fazer mais e mais. Mas isso aqui talvez nos ajude a pensar em como transformar essa jornada em uma jornada factível, eficiente e que entregue mais resultado, né? Do ponto de vista de avaliação de desfecho, esse ainda é uma discussão, como eu falei, do prestador, né? Que tem muita razão de fazer, que deve fazer e tem feito cada vez melhor, né? Então você vê a Reddor falando de desfecho, você vê do AC Camargo falando de desfecho, você vê do DASA falando de desfecho em valor. Isso é super importante, isso é super relevante, mas a gente tem que começar cada vez mais a falar de desfecho do sistema, né? Então, tirar essa responsabilidade somente do prestador e trazer essa responsabilidade também para a saúde suplementar, para as operadoras, para a ANS, né? Para o regulador, mesmo porque esse conjunto de informações sobre desfecho e ela ainda não é utilizada pelo regulador, pelo consumidor na hora de comprar um plano de saúde, e deveria ser, certo? O mundo ideal onde um consumidor compra, ou um contratante, né, empresa contratante, escolhe o seu plano de saúde,
não só pela marca, não só pelos produtos que oferece, não só pelo preço, não só pela coparticipação, mas pelos desfechos que aquele sistema de saúde, que se chama Sul América, que se chama Bradesco, que se chama Unimed, que se chama Amil, o que aquele sistema de saúde entrega no final do dia, né? Então, isso passa, mais uma vez, a ser um componente competitivo relevante para o consumidor. E para isso a gente precisa, então, a primeira coisa é tentar um mínimo de padronização de indicadores para comparabilidade. Isso já é uma tarefa hercúlea, tá? A gente vai falar aqui de desfecho para câncer, você vai ter uma série de teses de forma de fazer isso. Mas em algum momento a gente tem que parar e falar, olha, vamos fazer assim? Vamos fazer a padronização desse jeito? E vamos discutir quanto quiser sobre qual padronização ela. Mas vamos tentar algum tipo de padronização para que a gente possa comparar as coisas, né? E tecnologia para avaliar e uso dessas informações para a gente poder avaliar esses desfechos no mundo real, né? Ou seja, como é que a gente consegue capturar essa informação de maneira leve, de maneira que não seja dentro de uma grande base de dados nos fundos do Ministério, depois de uma licitação gigantesca para comprar servidores, né? Mas que seja alguma coisa que a gente consiga avaliar tecnologias em saúde, né? De maneira geral, no mundo real, né? E aí, como é que a gente avalia isso? A gente vai partir para uma avaliação que a gente já falou aqui, já foi explorado, inclusive no painel anterior. O que é aquilo que gera, de fato, valor, né? Porque agora você tem um parâmetro, você tem uma meta, você tem um objetivo a ser alcançado. O que nos leva para lá? O que não nos leva para lá, né? A avaliação deve ser reputacional apenas, ou a gente vai partir para uma avaliação meritocrática das tecnologias dos desfechos, né? E dos resultados hospitalares, dos resultados dos sistemas de saúde, né? Então, hoje a gente tem um sistema absolutamente descoordenado, né? Você tem aí a ANS, né? Você tem toda uma discussão de como faz essa incorporação de fusionais, você tem a criação de DUTs, você tem as extraordinárias que a ANS às vezes é obrigada a fazer, você tem o Conitec, que tem um sistema de corporação que hoje, a partir de uma lei, você tem que copiar e colar para o sistema suplementar quando as condições são absolutamente diferentes e distintas, né? Então você tem não é a sua sopa de letrinha não, professor, mas é algo parecido. Hoje você para entrar e incorporar tecnologia de saúde, você tem uma série de possibilidades, né? E isso gera uma dificuldade muito grande nessa questão da eficiência, de medir de fato qual é a melhor forma de atingir aqueles desfechos que a gente vai falando. E aí uma dificuldade de estabelecer prioridade, né? Na avaliação de tecnologia em saúde, né? Quem que é prioritário? O que é melhor? O que é pior? Se eu não tenho como comparar, se eu não comparo nada com nada, tudo que entra no pipeline da ANS para analisar, e assim, a lei determina que seja assim, não é uma escolha da ANS necessariamente, qual é o critério? Hoje em dia você tem algum critério de estrutura etária e sexo, mas não se avalia indicadores de vulnerabilidade social, necessidades de saúde, característica epidemiológica da população, tem a questão da CID-10, já foi falado aqui, não é obrigatório, né? É um gargalo enorme que a gente, como sociedade, aí a ANS tem feito esforço para isso, mas como sociedade a gente tem que vencer. Essa informação bancária a gente conseguiu resolver, ou seja, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem um novo marco legal que mudou tudo em questão de segurança de dados e que essa decisão judicial que proibiu a ANS de obrigar a CID na guia TIS precisa ser revista, né? Urgentemente, né? Por fim, você não consegue fazer definição de prioridade e você acaba tendo uma lógica da oferta e não da demanda. Quem oferta mais, quem coloca mais produtos para serem analisados, numa lógica em que você não consegue fazer priorização, acaba levando. Resultado, hoje nós temos ali 81% das propostas vêm da indústria farmacêutica e 19% vêm das sociedades médicas. Tá? Só como um dado a mais com relação a como esse processo hoje é realizado, né? Então, e aí você tem aí, né, ou seja, você vai fazer que a ATS tem que fazer uma tomada de decisão que considere a questões clínicas, né, que são importantes, mas você não tem estudos suficientes. Os estudos, quando tem
muitas vezes não dá tempo de você analisar. Então, né, a INES tem o processo de incorporação mais rápido do mundo, né? Questões econômicas precisam ser avaliadas, mas a gente não tem premissa definida, a gente não tem qual é o índice de custo-efetividade mínimo, qual é a nossa capacidade como sociedade de absorver determinada tecnologia, ninguém não está definido isso de maneira clara, né? Você tem o paciente como um erro principal, mas você não sabe quais são as preferências desse paciente, ninguém sabe, a sociedade não diz qual paciente é prioritário no Brasil, é como que o paciente precisa e quer ser tratado e merece ser tratado, você não tem discussão com o paciente. E você não tem capacidade e tempo de fazer uma análise organizacional, ou seja, onde eu tenho capacidade instalada, se eu tenho ou não tenho, onde eu tenho para incorporar uma determinada tecnologia. Então a gente tenta abarcar todas as questões clínicas, econômicas, paciente e organizacional sem ter os elementos suficientes necessários para fazer isso de maneira adequada no Brasil, né? Então, deveríamos ter um processo de atualização do rol que fosse contínuo, dinâmico, ok, mas que se pudesse verificar o impacto da tecnologia em diversas dimensões, né? E infelizmente a gente não consegue fazer isso no Brasil ainda, né? Mais uma vez, não é crítica à ANS, o processo sobre a qual a ANS é obrigado a fazer é um processo absolutamente avassalador e com recursos absolutamente limitados. Mais alguns dados, né? Então você tem aí 127 demandas avaliadas ou em avaliação, das quais 71 tecnologias foram incorporadas, 13 estão em avaliação ainda e 43 não incorporadas. Mas veja, dentro desse processo aí de incorporação, goela abaixo da ANS e muitas vezes da própria Conitec também, né? Só para vocês terem uma ideia dos dados, aí como é que, quando a gente não tem critério, né, aqui a razão custo-efetividade incremental de algumas tecnologias aí, incorporadas e rejeitadas. Enfim, você tem valores pelos quais uma tecnologia, por qual foram incorporadas ou não foram incorporadas, e o valor é o mesmo. E se você for estabelecer um critério, você não analisaria dessa forma, você não incorporaria, se você não consegue estabelecer uma relação hoje ainda entre esses dados da ANS de 2026, entre custo por quali, ou seja, custo por um ano de qualidade de vida, e incorporação, né? Isso demanda esforço da ANS, a ANS tem se mostrado disposta a fazer esse esforço, o que é muito importante, de começar a criar critérios objetivos de análise e de incorporação de tecnologia, como tem já um pouco no SUS, apesar de também lá no SUS ter e não ser muito respeitado, né? Elas não precisam ser iguais às do SUS, mas a gente precisa criar na saúde suplementar critérios que sejam, que acabem com essa forma de analisar custo-efetividade e eficiência do sistema da forma como é hoje, né? E o que falta para a avaliação ser um pouco melhor, né? Mais uma vez, a ANS, quando vai olhar o preço para a incorporação, ela olha um preço de balcão, né? Não é o preço que é ofertado no mercado. E isso vale para ajudar ou atrapalhar a incorporação, tá? Não estou dizendo que nem sempre. A própria indústria reclama disso muitas vezes também. Olha, esse preço não é esse, mas também a gente não sabe qual é o preço. Então, tem essa discussão, isso é uma coisa que essa transparência seria boa para a própria indústria, né? O preço da CME das tecnologias antigas e novas não traz acurácia ao modelo, né? Então, você não tem aí um modelo que possa analisar preço de maneira adequada. Cada um vai fazer aquela proposta olhando para a sua própria tecnologia, sem olhar o todo, né? A gente sabe que o tempo e a capacidade cognitiva das pessoas de absorver todo aquele conhecimento é limitada, e o tempo é escasso para a ANS fazer essa avaliação, e você não tem como fazer comparatividade de modelos que muitas vezes tratam da mesma indicação, mas você não tem parâmetro para comparar, certo? Avanços, né? Muito bons. Acho que a ANS agora começa um processo de olhar para essa questão de maneira mais aprofundada, né? Tem firmado termos de compromisso, começou a firmar termos de compromisso para algumas tecnologias, isso é muito bom, isso é muito positivo, mas a gente ainda não tem um parâmetro, ou seja, esse é um bom primeiro passo, mas a gente precisa ter um parâmetro, né? A gente precisa ter um limiar de custo-efetividade para a saúde suplementar, como o SUS já
consegue fazer de certa forma, né? E a gente vai ter que lidar com essa análise, é uma análise super técnica, não é simples de fazer, mas é possível de ser feita. E acho que a ANS tem isso como desafio aí daqui para frente. E também ver questões regionais, ou seja, será que toda a tecnologia, isso é o paradigma do Brasil, né? Será que todas as tecnologias vão conseguir ser incorporadas por todos os prestadores, por todas as operadoras em toda a parte do Brasil, de tickets médios diferentes? Há uma discussão sobre se consegue incorporar no SUS o que se incorpora na saúde suplementar e vice-versa. Mas será que a saúde suplementar também é uma coisa só? Né? Então, assim, são muitos os desafios. Tem aqui toda a questão, né? Se cabe no bolso, né? Acho que foi amplamente explorado aqui, não preciso voltar, mas mais uma vez, a sustentabilidade que a gente fala, a sustentabilidade do plano de saúde. O plano de saúde sempre vem falar de sustentabilidade, né? Eu gosto muito de falar de sustentabilidade para as pessoas que estão pagando isso, né? Até que ponto as pessoas vão continuar conseguindo pagar por isso, né? É a sustentabilidade do beneficiário que me interessa mais hoje. Certo? Óbvio que o prestador tem que ter sustentabilidade, a indústria tem que ter sustentabilidade, a operadora tem que ter sustentabilidade, mas do final do dia quem paga precisa ter sustentabilidade, senão ninguém fica de pé. Tá? Aí tem mais alguns exemplos, eu não vou me adiantar, já estou adiantado aqui, né? Mas você tem dados aí de medicamentos diversos aí nas suas que foram sendo, já foi comentado aqui, né? Ou seja, adicionados os seus market shares e possibilidades de uso, etc. E uma agenda aí, talvez, para a gente começar a olhar para frente, né? De fato, estruturar o sistema de informação, né? Tomar decisão, sistematizar essa coleta de informação epidemiológica pela ANS, a ANS adquirir essa cultura de olhar desfecho, né, do setor como um todo. Eu acho que o presidente Wadi tem essa vontade também, em conversa que eu tive com ele, a ANS olhar cada vez mais para o desfecho. Utilizar os dados, né, difusão das tecnologias. E outra coisa, olhar o pós, né? O que acontece no desempenho dessas tecnologias incorporadas? O que aconteceu depois, né? O que melhorou a vida das pessoas? O que melhorou de desfechos? O que melhorou de resultados assistenciais? E, obviamente, também fazer olhando retrospectivamente, como é que a gente consegue, na linha do que o Ogata falou, como é que a gente consegue se antecipar também a isso, né? Isso aqui tudo está dentro da lógica do olhar ex post, o que a gente consegue fazer ex antes para melhorar a vida das pessoas daqui para frente. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado mais uma vez ao IES, estou à disposição para o debate. Muito obrigado, Bruno. Parabéns pela apresentação. Antes de um breve comentário, eu queria destacar um trabalho fundamental da pesquisa do IES, que nós temos os pesquisadores que fazem um trabalho de elegância, de precisão, mas a comunicação, a tradução é feita pelo Jander. O Jander é o nosso profissional da comunicação que traduz esse conhecimento para a ponta, seja para o público em geral, seja para o gestor. Isso é fundamental. Porque o conhecimento ele tem que chegar na ponta, na audiência, e o Jander faz isso com muita propriedade. Parabéns, Jander, por esse trabalho. O Bruno destacou aqui alguns pontos que eu acho que são importantíssimos da gente levantar. E eu queria começar, talvez, a minha passagem pelo Ministério me chamou a atenção sobre a necessidade de priorização. Todo sistema de saúde tem que definir o que é prioridade, baseado na sua carga de doença, necessidades não atendidas. Sabe, Bruno, quando eu assumi a secretaria, eu era responsável pelos insumos de alto custo do Ministério da Saúde. Quando eu olhei melanoma metastático no SUS, era tratado com dacarbazina. É mesmo que você dá água com açúcar para o doente. Enquanto a saúde suplementar já tinha imunoterapia, que mudou a história natural da doença. Então, cabe ao gestor. Enquanto isso, a indústria queria incorporar a dermatite atópica. Anticorpo monoclonal para dermatite atópica, que tem seu valor. Mas o que é prioridade? Era prioridade para um gestor encontrar o caminho para fazer isso. Essa priorização tem que acontecer. O melhor exemplo são os países. A União Europeia se reuniu para definir critérios de priorização para os Estados-membros. Nós temos que avançar nisso, porque, conforme foi dito no painel anterior e ratificado aqui,
Não há recurso para tudo, nós temos que definir o que é prioridade, com métodos hoje existentes que dão transparência a esse processo, que colocam os diferentes atores no processo decisório para que a sociedade possa avançar nisso. Então esse é um ponto importante. Há questões que o Bruno levantou, importantíssimos, de movimentos recentes da ANS. Parabéns, novamente, parabenizar o nosso diretor aqui, o Jorge Aquino, representando a agência, tem avançado nessa discussão da necessidade de discutir preço com as indústrias no processo de incorporação, apesar de, do ponto de vista regulatório, ainda ter uma série de limitações desse processo. Talvez o que é valioso, que o Bruno chamou a atenção, um limiar de custo-efetividade para a saúde suplementar é mais uma ferramenta que vai ajudar nesse processo, que vai dar, do ponto de vista legal, instrumentos para poder avançar nessa discussão. E só antes de começar a palavra de cada um desses, eu acho que ficou claro, pela essa complexidade, Bruno, que você chamou a atenção da saúde suplementar, da simetria de informação, do risco moral, do papel da operadora. A operadora é muito valiosa. E eu quero relembrar aqui rapidamente uma experiência recente, menos de 10 anos, o Celso deve lembrar disso aqui, quando a Amazon, JP Morgan e Warren Buffett se juntaram e falaram assim, a gente não vai precisar de intermediário, nós vamos contratar, nós vamos fazer com em torno de 2 milhões de vidas. Esse é um ponto que acho que parte do insucesso foi isso. Mas eles se reuniram, a Amazon, uma empresa de inteligência, de tecnologia, todo o conhecimento financeiro das empresas do Warren Buffett, JP Morgan, e não deu certo. E não deu certo. A operadora tem seu valor para poder transitar nesse ambiente tão complexo da saúde suplementar. Mas depois eu vou pedir para o professor Gata fazer algumas provocações com o chapéu do contratante. Mas voltando, Anderson, a nossa reflexão aqui, aquele ponto que eu comentei contigo. No que nós precisamos avançar para ter os dados de mundo real que foram citados aqui anteriormente? Parabéns aí as apresentações, muito boa. Acho que o Bruno colocou super bem ali a questão do papel da operadora. Eu também acredito muito nisso. Acho que é papel da operadora ser essa entidade que vai concentrar os dados ali, depois obviamente compartilhar, mas concentrar os dados para poder ali, ela tem a competência de conseguir analisar e direcionar, né, aquela jornada do paciente, ela conseguir direcionar esse beneficiário, esse paciente dentro do sistema. Eu acho que a operadora ela tem total condição de fazer isso. Porém, para isso, ela precisa dos dados. E aí, a gente tem alguns cases, alguns exemplos do quanto o resultado do projeto, né, o resultado desse trabalho, ele é completamente diferente quando você tem efetivamente o acesso total às informações. Então, nós temos clientes, operadoras verticalizadas. As operadoras verticalizadas, ela tem acesso de ponta a ponta aos dados. Ela, como operadora, recebe todas as informações ali e ela tem a sua rede ali assistencial, da qual ela também tem todas as informações, os prontuários e tudo mais. Quando você faz um trabalho com uma operadora que ela tem a totalidade das informações, os resultados, a análise da saúde populacional, os insights e os direcionamentos possíveis ali são infinitamente mais precisos e mais amplos do que uma operadora que ela tem não tem acesso a essas informações, uma operadora onde ela tem apenas uma rede credenciada, e a gente sabe a dificuldade das operadoras terem acesso aos dados, né, a prontuário, ao dado assistencial em geral, e ela se limita a utilizar os dados do TIS, né? Então, para a gente é muito claro isso, a necessidade de ter acesso ali às informações clínicas desse paciente. Isso muda completamente ali a capacidade da operadora em coordenar o cuidado, em coordenar ali e, portanto, impactar no desfecho daquele beneficiário. E tem um dado adicional, a gente faz parte de um grupo que atua, além da saúde suplementar, a gente atua também na indústria farmacêutica. E quando a gente, além de todos esses dados que eu comentei, quando a gente traz o dado de consumo de medicamento, que é o que esses beneficiários compram de medicamentos do mercado, aí você tem um cenário quase que completo
dessa análise. Né? Por quê? Porque aí você tem a informação que nem a rede assistencial tem e nem a operadora tem, que é o consumo ali de medicamentos desse paciente, que através do consumo de medicamento você também consegue ter insights e informações do que pode estar acontecendo ali naquela determinada população. Então, eu reforço o ponto de que, para que a gente possa, para que a operadora, que eu entendo que é o papel da operadora, para que ela possa efetivamente exercer esse papel ali de cuidado e de impactar efetivamente no resultado geral da saúde suplementar, ela precisa ter acesso a esses dados, a todos os dados desse beneficiário. Nosso caso, por exemplo, nós somos uma empresa, nós temos cerca de 1.200 funcionários. A gente acabou de fazer uma mudança de operadora. Então, estamos falando uma população de um pouco mais de 2.000 pessoas que estava há 5 anos em uma operadora e acabamos de migrar agora em março para uma outra operadora. Nenhum dado foi transportado, a não ser o cadastro, né, da folha de pagamento ali que tem. Ou seja, imagina quantos dados ficaram para trás, né? Ou seja, a nova operadora ela vai começar agora toda uma história com a gente, por mais que ela tenha toda a intenção de fazer um bom trabalho ali em relação a ajudar na gestão de saúde, ela não vai conseguir porque a história está começando agora ali, né? Então, esse ponto que envolve, como o Gata falou, o pagador ali final, que é a empresa, né, o beneficiário, envolve ele querer e exigir com que essa gestão seja feita, ele comprar aquilo, né? Conforme a operadora ela possa ofertar aquele serviço e ofertar essa gestão de saúde. Então, falta uma regulação ou uma obrigatoriedade, que infelizmente aqui no país ela é muito baseada na obrigatoriedade do acesso à informação, para que esses dados venham até a operadora e ela possa aí sim criar essa competência de fazer essa gestão. De novo, reforçando, tecnologia para isso existe, a gente percebe isso claramente de acordo com o perfil dos clientes que a gente tem. Operadoras verticalizadas conseguem fazer um trabalho muito mais preciso pelo dado que ela tem na mão. Não estou colocando a questão dela ter ou não a rede, mas é pelo dado que ela tem na mão, ela tem condição de fazer estudos muito mais profundos dessa população. Anderson, vou só explorar um ponto que você falou que é preocupante. Quer dizer, na mudança da operadora, todo o histórico de saúde ficou. Se esse histórico fosse centrado no usuário, que ele pudesse, independente de onde ele vai, essa é uma lógica que pode? Ela é uma lógica. E quando a gente pega o próprio sistema de informação, né, nacional, ali pode ser um caminho desse repositório. Né? Ali poderia ser um caminho e que ele pudesse e que a operadora pudesse ter acesso. Né? Mas assim, o ponto, existe toda a preocupação do que se fazer com aquele dado, do risco que existe, a gente entende toda essa questão, até ética envolvida, mas eu acho que tem um propósito maior. Né? O sistema em si, ele tá carente, ou ele exige que algo aconteça ali para melhorar o resultado. Eu volto de novo no ponto. Nós continuamos ali em torno dos 50 milhões atendido pela saúde suplementar e existe aí uma população muito maior do que isso que poderia estar dentro desse sistema e ajudando economicamente a tudo funcionar melhor. Né? Então, eu entendo toda a preocupação ali em relação ao dado, a exposição desse dado, a quem tem acesso a ele, mas é uma barreira que ela precisa ser vencida. Ali eu tenho certeza que é o caminho para a gente ampliar esse acesso e ter resultados melhores, tanto no desfecho, que é o principal ponto ali, né, para o paciente, para o beneficiário, mas economicamente também ali no setor como um todo. Professor Gata, conforme o Bruno já comentou, quem tem a sua atuação como pensador, pesquisador do setor dos contratantes, o Bruno falou que a caneta está na mão do contratante, né? É quem tem o maior recurso dentro da saúde suplementar. Qual seria a sua crítica em relação hoje, como é que a operadora hoje, nesse ambiente, que é um ambiente de rotatividade, de dificuldade, muitas vezes, do acesso à informação, o que ela poderia fazer no curto, no médio e longo prazo, para realmente atender melhor essa população hoje dos grandes contratantes, que de certa forma, às vezes, se ressente dessa percepção de valor. Eu estou colocando X milhões no setor e muitas vezes eu não consigo reconhecer o valor desse investimento em saúde. Só um comentário disso que o Anderson colocou, e o Bruno também. Eu acho que
é consenso, é gozado, é consenso de todas as entidades da importância do CID, né, Bruno? Todo mundo reconhece, mas parece que é um mistério, né? Porque o SUS tem o CID nas suas transações, né? O Medicare, o Medicaid não paga nada sem CID, né? Inclusive, ele consegue remunerar com Fee for Service mais valor, né? Usando ou não o DRG, com o CID. Sem CID não dá. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente ter esse dado, né? A gente ter o CID nos atendimentos da saúde suplementar, né? Eu não sei se a AMB é favorável, todo mundo é favorável, e a ANS é favorável. Então, eu acho que isso tem que estar na pauta. Outra coisa no que você falou, no SUS, o paciente é identificado pelo CPF. Na saúde suplementar, pelo número da carteirinha, né? Quer dizer, eu acho que um passo que a gente tem advogado é assim, olha, o beneficiário na saúde suplementar ele tem que ser identificado pelo CID, pelo CPF. Porque aí esse passo já vai fazer uma grande diferença, você não acha? Porque hoje você vai de uma operadora para outra, o que te identifica é o seu número, é o número da carteirinha, não é o CPF, né? Então, se a gente conseguir, e isso dentro dessa pergunta do Denizar, a gente tem defendido, tem achado que o primeiro caminho para a gente acompanhar a jornada do paciente é a gente identificar o paciente pelo CPF, né? Com relação aos contratantes, os planos coletivos empresariais, realmente a gente ainda tem um número grande de contratos em pré-pagamento, né? Esses contratos, por parte do gestor, seja o RH, o gestor de benefício, tem uma maturidade baixa na gestão de dados, né? Então, vai ter que haver um esforço de letramento dessa turma para que ela comece a entender e valorizar e utilizar esses dados, né? Porque quem tem pré-pagamento fica interessado só uma vez por ano no reajuste, né? Então, eu acho que há diferentes graus de maturidade. Agora, quem tem praticado pós-pagamento, quem tem trabalhado... e aí a gente tem uma figura que às vezes a gente tem dificuldade de entender, que é o corretor, né? Que entra no meio e fica com o dado, né? Então, assim, a gente quer ter o dado, né? O dado não é da corretora, né? Então, eu acho que, como o dado é super precioso e super útil na gestão da saúde populacional, eu acho que o dado ele tem que ser manejado pela operadora com o contratante, com apoio eventual da corretora, mas não a gestão de dados não ser feito pela corretora, né? E tem que integrar. E o outro fato que fora do país é super disseminado é a integração com a saúde ocupacional nas empresas, né? Porque as empresas fazem exame periódico de saúde todo ano, estratifica aquela população e compra um sistema proprietário, um sistema que é totalmente apartado do sistema de gestão da saúde suplementar. Então, conseguir puxar esses dados do exame periódico, né, fora do país, nos Estados Unidos, o pessoal recebe um dinheiro para responder o questionário, né, Denizar? Um Health Risk Appraisal, $100, um ticket do Walmart. Aqui o pessoal faz por lei, mas esse dado se perde, né? Então, eu acho que integrar com o ocupacional é uma coisa super importante. Com os dados do ocupacional é super importante, porque aí você vai ter o desfecho, não só o desfecho do sinistro, mas o desfecho de produtividade daquele trabalhador, né? Acho que é isso, né? Muito bom, Gata. Bruno, eu não vou perder a oportunidade de fazer a pergunta de $1 milhão para você, porque você
conhece a regulação, conhece o prestador, conhece a operadora. A saúde suplementar hoje tem uma Espanha, né? 50 milhões de usuários, não sai disso aqui. O que a gente tem que fazer do ponto de vista regulatório, das operadoras, do prestador, para realmente avançar nesse número, sair desse número e trazer para o mercado? Porque hoje você tem aí, os números ainda não são muito claros, mas tem uma população em cartão de desconto. Será que essa população poderia migrar de alguma forma para a saúde suplementar? 40 milhões dados aqui, que tá nesse limbo aí. E aí, Bruno? Pô, passo. Brincando. Eu acho que a gente tem escolhas da sociedade. E as escolhas têm que ser discutidas e respeitadas, eventualmente, mas sempre discutidas. A sociedade decidiu lá atrás que o produto seria um produto completo, que nós teríamos várias regras, que teríamos várias limitações, e que teríamos controle de reajuste. Foi uma escolha da sociedade. Algumas foram muito boas para o setor, né? A regulação trouxe uma segurança para o setor, uma regularidade para o setor, trouxe as questões relacionadas à parte financeira e à saúde financeira das operadoras, pacificou um setor que, de fato, naquele momento onde foi regulado, era um setor absolutamente esquizofrênico, tá? Então a regulação trouxe muitas coisas. Mas a regulação também trouxe algumas coisas que não funcionaram, né? E que podem e devem ser revistas. A questão do plano subsegmentado, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita de maneira técnica. Tem benefícios e tem malefícios, inclusive para as próprias operadoras. Se eu ofereço um plano, então do lado dos malefícios, digamos assim, potenciais, você tem aí talvez um produto mais simples, que possa eventualmente canibalizar o produto mais complexo. Isso pode ser um problema, né? Pode não ser, pode ser um problema em momentos de crise, ou pode ser um escape em momentos de crise, ou pode ser uma coisa estrutural. Então, o primeiro problema pode ter. Segunda questão é como é que eu faço a integração desse paciente que agora está sendo diagnosticado pela saúde suplementar ao Sistema Único de Saúde, porque ele não tem a complementação desse tratamento no sistema de saúde. Como é que eu faço isso? E como é que eu enfrento essa questão da equidade, ou seja, até que ponto esse beneficiário fura fila? Então tem uma discussão filosófica ali do sanitarista, que gosta de fazer essa discussão e tudo mais, que eu acho que é relevante, precisa ser feita. Então você tem essas duas questões que jogam talvez contra essa ideia. A favor dessa ideia, coisa que a gente falou aqui, se você for olhar, por exemplo, o estadiamento de pacientes que são tratados na saúde suplementar e na saúde pública, você vai ver que a saúde suplementar pega pacientes menos complexos, pega pacientes em estágios menos avançados de doenças degenerativas e crônicas, e que isso é um bem em si, né? E que isso traz em si para a sociedade valor, né? Se depois ele vai ser tratado no sistema de saúde ou não, é uma outra questão que a gente pode enfrentar. Mas na largada, eu já diagnostiquei essa pessoa com mais chance de sobrevida e com menos custo, para a sociedade como um todo. Então, benefício. Agora, a outra questão é pragmática, ou seja, esse serviço aí que precisa ser integrado ao SUS, esse conjunto de diagnósticos, ele já está sendo oferecido. Ele não é uma coisa que, vamos decidir se podemos oferecer isso ou não. Ele já está sendo oferecido. A única coisa que não está sendo oferecida é pelos planos de saúde. Os operadores de plano de saúde não podem oferecer, mas o serviço está aí. Então, do ponto de vista pragmático, toda essa discussão anterior, ela perde um pouco de valor, entendeu? Agora, mais uma vez, essas informações aqui, aí voltando ao nosso tema principal, um outro problema é que, ao ser oferecido dentro de um sistema desregulado, você tem ainda menos chance de ter informação sendo colocada nessa piscina de dados que pode gerar bons resultados em termos de planejamento. Então, se eu fosse olhar hoje para a regulação, e a ANS está estudando isso lá, por força de uma ação judicial, mas acho que sempre foi um desejo da ANS olhar para isso também, é que eu começaria olhando, eu quero esses dados, eu quero poder ter esses dados aqui para entender de fato se isso está agregando valor à sociedade, né? E mais uma vez, eu acho que a questão da liberdade econômica para esse setor é fundamental.
Eu acho que a ANS, mais uma vez, tem um valor incrível em regular uma série de coisas, mas ela precisa olhar com cada vez mais seriedade em desregular algumas coisas, ou em não regular mais algumas coisas. Hoje nós estamos fazendo discussão de mecanismos de participação em franquia, etc., que é uma realidade de vários outros países, né? Vamos limitar isso ou não vamos limitar isso? Vamos deixar o mercado? Vamos coibir só o abuso e vamos deixar o mercado decidir? Eu acho que a ANS, como todo órgão regulador, não é só a ANS, tem que colocar no pacote de possibilidade de regulação não fazer nada e deixar o mercado funcionar do jeito que ele está e coibir abusos, né? E a gente, o que a gente tem falado é que essa opção nem sempre é levada em consideração, né? O sapo sapeia, o vento venteia e o regulador regula. Quando muitas vezes tem muito mais valor uma avaliação de uma regulação que não funcionou e a descontinuidade dessa regulação do que mais regulação. Mais uma vez, acho que a ANS cumpre um papel excepcional, muita regulação importante que deve estar aí, mas a gente tem que olhar para mais flexibilidade, mais mecanismos de mercados e coibição de abuso. E essa questão do plano mais light, mas é uma delas. Tem que se olhar pragmaticamente custos-benefícios, mas eu começaria pelo menos olhando como é que estão esses dados para o bem da nossa discussão aqui. Excelente. E, Bruno, há instrumentos hoje como sandbox para você testar essas coisas, até essa flexibilidade de poder avançar. Bom, antes de passar o minuto final para cada um para as reflexões finais dos nossos painelistas, eu não poderia deixar de agradecer por todo o empenho que o Bruno teve para viabilizar isso aqui, todo o suporte que a nossa Jussara nos deu para viabilizar esses dois painéis de excelência aqui. Um agradecimento a todo o time do IES por isso, e vou passar a palavra aqui para as reflexões finais do Anderson. Legal. Eu também queria só reforçar aí o agradecimento a todo o time do IES pelo apoio. Parabenizar aí, Denis, Ari, Bruno e o professor Ogata aqui, né? Acho que foi excelente aí as discussões. Privilégio estar aqui com vocês, tá? Obrigado aí novamente, espero que a gente possa seguir nessa parceria aí por muito tempo, tá? Então, obrigado aí a todos pela oportunidade. Não, eu acho que foi bastante rico, né? E trouxe muitas inquietações, muitas interrogações que vão nos ajudar a avançar nessa agenda, né? Então, eu quero reconhecer o trabalho do IES nessa discussão, né? Seja através dos seus produtos, né? Da revista, dos seus estudos, e suscitando essa questão ao vivo aqui no nessa sessão. Agradecer muito, Luiz, convite, Denizar, e acho que a gente tem que avançar mesmo e com questões bem práticas para ter pequenos ganhos, mas para que a gente não volte daqui a um ano discutindo a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que dar uns passos. Mas muito obrigado pelo convite. Eu queria aproveitar o meu minuto final para celebrar o IES. Eu acho que é uma entidade que tem sido tocada ao longo do tempo com um extremo carinho, extrema dedicação. E aí falo aqui o nome do Sequim, que tocou aqui até aqui essa instituição com muita competência, que agora o Denizar entra para contribuir. A gente precisa celebrar o IES. O IES precisa de todo o setor de saúde suplementar dê força para o IES, porque o IES é o think tank mais importante hoje da saúde suplementar, mais longevo, mais competente. E a gente precisa dar visibilidade ao IES, celebrar e parabenizar pelos 20 anos, que venham mais 20, mais 20, mais 20, e parabenizar todo o time do IES aí, figura do seu presidente, Dr. Luiz Celso. Bom, mais uma vez agradeço a audiência qualificada e dou por encerrada essa sessão.